Então, Malaquias capítulo 3, versículo 6 a 12 diz assim: de fato eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda me perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Provem-me, ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão de felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Todo o livro de Malaquias, ele é desenhado mais ou menos baseado no grande tema da adoração. A gente viu isso até agora. A gente viu o quanto o povo estava oferecendo uma adoração imprópria para Deus e como os sacerdotes, os líderes religiosos também estavam não muito distantes do erro do povo, trazendo não somente consequências espirituais, mas também caos social nos termos de adultério, de divórcio, e é o que a gente viu até agora. A gente viu semana passada que no meio dessa confusão toda de maldade e injustiça no mundo, Deus nos faz uma promessa. Deus faz uma promessa ao seu povo, que um dia Ele virá para colocar todas as coisas no seu devido lugar. E hoje a gente tem provas disso porque Jesus veio como Deus encarnado para trazer a sua justiça. Ele veio para redimir o seu povo e Ele retornará para, aí sim, de uma vez por todas, colocar todas as coisas no seu devido lugar, julgando a impiedade e recompensando aqueles que fazem parte do seu povo. Deus começa a falar com o povo mais uma vez. E Deus fala assim: olha, eu não mudo, eu sou o mesmo desde sempre. Mas vocês que são meu povo, vocês têm pecado e têm errado repetidamente desde o tempo dos antepassados de vocês. Olha, eu estou fazendo um convite para vocês, voltem para mim, que eu voltarei para vocês. Eu vou ser misericordioso em perdoar todos os pecados de vocês, restaurar a vida de vocês, contanto que vocês voltem para mim. O povo tinha se afastado da aliança de Deus, tinha quebrado a aliança. Deus tinha feito um trato com o povo, e o povo, por diversas vezes, se afastou, voluntariamente da presença de Deus. E Deus estava fazendo o convite de voltem, voltem. É o termo que a gente pode associar muito à ideia de conversão. O que é ser convertido? O que é você se converter? Converter é você estar num caminho, ver a placa de conversão e voltar. E voltar. Você está indo por uma direção errada e você se dá conta que você está no caminho errado, você dá meia volta e muda o sentido. Muda o sentido, é isso aí. Muda o sentido da coisa. Ideia de conversão. Deus está falando assim, convertam-se a mim. Convertam-se a mim. É um processo que todos vocês passaram como cristãos. Vocês viram que, à luz da palavra de Deus, vocês estavam no caminho errado, de pecado, que levava à morte. Vocês olharam para a cruz, vocês olharam para Jesus, vocês ouviram a palavra de Deus, e Deus tocou no coração de vocês para que você desse uma guinada e você tomasse outra direção, voltasse para Deus, se convertesse. Mas a grande questão aqui é que o povo não se achava desviado de Deus. Novamente, o povo ia para o templo oferecer sacrifícios a Deus. Os sacerdotes ministravam ao Senhor.
Então, o povo estranhou quando Deus fez o convite para eles voltarem. Mas como assim, Deus, voltar, se nós já estamos aqui na tua presença? Como assim, Deus, nós estamos longe se nós estamos no templo, adorando o Senhor? Como assim, Deus, voltem? Nós nunca saímos daqui, nós não estamos mais idolatrando como fizeram os nossos antepassados, nós estamos oferecendo ao Senhor sacrifícios, ofertas, adoração. Mas só que a adoração que o povo estava entregando, e a adoração que os sacerdotes estavam entregando, e toda a comunidade da aliança estava entregando, era uma adoração defeituosa. Uma adoração que não tinha Deus como foco, que tinha como foco, por exemplo, as suas próprias aspirações, desejos, objetivos. Embora a gente esteja dentro da igreja, embora a gente esteja fisicamente no lugar que nós consideramos o lugar certo, o nosso coração pode estar muito longe disso, daqui. A gente acha e pode cair muitas vezes no engano de estarmos no lugar certo, fazendo a coisa certa, mas o mais importante do que estar no lugar certo ou de fazer a coisa certa é do que te leva a fazer isso e qual a motivação para que você está fazendo isso. Nós podemos cair no módulo automático da vida, fazer porque a gente tem que fazer, porque todos fazem. E isso não garante qualidade na nossa vida com Deus. E é justamente o grande dilema aqui. O povo estava no lugar certo, mas estava fazendo todas as coisas para Deus de maneira inapropriada, não em termos de prática, mas em termos de coração, qualidade. E o povo faz mais uma vez daquelas perguntas irônicas: Deus, como é que o Senhor quer que a gente volte? Como voltaremos? E é engraçado que, a partir daqui, Deus começa a falar dos dízimos das ofertas, e parece que um assunto não tem nada a ver com o outro. Versículo 8: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando, e ainda perguntam como é que te roubamos. E Deus responde: vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. O que o dízimo e a oferta têm a ver com a conversão do povo? Porque Deus está respondendo à questão: como voltar? E ao responder isso, Deus está falando: vocês são ladrões, vocês estão me roubando. O que uma coisa tem a ver com a outra? É aqui que está o grande segredo desse texto. É aqui que está o grande entendimento que Deus quer trazer para o povo daquela época e também para nós, que fazemos parte do povo de Deus hoje por causa de Jesus. A conversão é um estado, mas também a conversão tem que ser traduzida em atos. Você está convertido. Se você é convertido, você não pode se contentar apenas com o seu status de convertido, sua identidade de convertido. A sua identidade de convertido te faz o quê? Agir como alguém convertido. Mais uma vez a gente chega na grande questão de que os nossos atos têm que se casar com aquilo que nós somos diante de Deus. E os dízimos e as ofertas são o exemplo mais claro e mais explícito de como o povo, embora pensasse que estava ao lado de Deus, estava longe de Deus. Deus está falando assim: vocês estão me roubando. Vocês estão me roubando, não me entregando aquilo que me é devido. Dízimo e oferta é mandamento da lei. Quando você vê em vários versículos, eu não vou ler, mas, por exemplo, Números 18, 21 a 32, Levítico 27, 30 a 33, Deuteronômio 14, 20 a 29, Deus especifica a maneira como o povo tem que fazer as suas contribuições. E o dízimo
era uma contribuição importante. O dízimo é o quê? Como nós todos sabemos, é você entregar a Deus 10% de toda a sua renda. O povo fazia isso anualmente. O dízimo, embora fosse oferecido a Deus, era um recurso que era usado para que os levitas tivessem sustento. Os levitas, que são a tribo que cuidava da adoração, não podiam trabalhar, não podiam ter posses. E Deus dava o sustento dos seus servos levitas através da contribuição das demais tribos, das demais pessoas. Também o dízimo era usado em parte para atender a necessidade das pessoas que eram as mais marginalizadas daquele tempo, que eram os órfãos e as viúvas. Quando você lê a lei, o Antigo Testamento, diversas vezes Deus expressa a maior preocupação com dois tipos de pessoas, com órfãos e viúvas. E o dízimo era para o sustento também dessas pessoas. Então olha só, que por trás da ideia de dízimo tem a ideia de Deus de sustentar as pessoas que estão diretamente relacionadas ao ministério da adoração e também as pessoas que não têm condição de se sustentarem. Deus demonstra uma grande preocupação social, de igualdade, de você, por vezes, você diluir a riqueza das pessoas, fazendo fluir a riqueza para as pessoas que não têm tanta riqueza assim, não têm tanta posse. Distribuição de renda, um termo atual, é um tema que está implícito no relacionamento de Deus com o povo e no relacionamento do povo com o próprio povo. E Deus está falando assim: vocês estão me roubando, porque vocês não estão dizimando e ofertando de maneira própria. Tem dízimo e oferta. Oferta eram vários tipos de oferta que as pessoas davam voluntariamente a Deus e que também serviam para sustentar os sacerdotes. Os sacerdotes comiam da oferta que era trazida. Existiam ofertas que eram em parte sacrificadas no altar e em parte dadas para o sacerdote ter o seu sustento. Então, como é que o povo estava roubando a Deus? Como é que o povo estava tirando vantagem de Deus? Pensa numa coisa só, olhando para a sua carteira, sem querer, mas querendo e acontecendo, essa carteira tem um poder muito grande sobre a sua vida. O objetivo de muitas pessoas e de muitos de vocês é viver, trabalhar e estudar a fim de que essa carteira esteja cheia de dinheiro. Não é isso? Pessoas trabalham para ter vários cartões de crédito, muito dinheiro na carteira, para que na conta bancária de todo mundo tenha cada vez mais zeros à direita, enriquecendo, 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 enriquecendo. Essa era mais ou menos também a característica do povo daquela época. O povo estava construindo e começando a reconstruir a sua vida. E o que isso tem a ver com a nossa vida de adoração? O que é adorar a Deus, senão nós reconhecemos Deus como sendo o Senhor de todas as coisas? É que fácil é entregar a Deus, por exemplo, o seu coração. Fácil é entregar a Deus a sua mente, mas é muito difícil você entregar a Deus a sua carteira. Isso é muito difícil. Lutero, um homem do século XVI, diz o seguinte: a conversão a gente entende em 3 dimensões. A primeira dimensão é a conversão da mente. Você converte a mente, entregando a sua mente à verdade do Evangelho. A segunda dimensão da conversão para Lutero é a conversão do coração.
Você entrega o seu coração e você abre o seu coração para aceitar e receber o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Mestre. E a terceira dimensão da conversão é a conversão da sua carteira. Quando você faz o seu dinheiro se prostrar aos pés de Cristo. Por que a gente tem que fazer o nosso dinheiro se converter? Por que a gente tem que fazer as nossas posses servirem ao propósito de Deus? E dentro disso está implícito a razão de por que Deus mandava o povo dar o dízimo. Versículo 12: tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Deus está falando assim, tragam o dízimo todo. Quando Malaquias fala em dízimo todo, ele pressupõe que as pessoas estavam trazendo um dízimo pela metade. As pessoas não estavam trazendo um dízimo completo. As pessoas estavam trazendo algo que parecia que era o dízimo, mas na verdade era sempre menos. Estavam dando por aparência. Estavam dando porque tinham que dar. Olha, essa história é muito parecida com uma história do Novo Testamento, que é a história de Ananias e Safira, capítulo 5 de Atos. Ananias e Safira vão na onda dos discípulos e vendem todas as suas posses. Era um casal, venderam tudo. Pegaram todo o dinheiro e quando viram o dinheiro pensaram assim, cara, é muito para a gente dar para a igreja, né? Quantas vezes a gente não faz isso? A gente abre a nossa carteira, né? Não vou dar tudo isso porque eu tenho que comprar alguma coisa, eu tenho que pagar isso, tenho que fazer aquilo. É muito para eu dar para Deus. Então, eu vou dar só isso. Aí, Ananias e Safira fizeram assim, vou dar só metade. Até aí, não tem nenhum problema. Você dá o quanto você pode, o quanto você quiser para Deus. O problema é que eles entregaram metade de tudo aquilo que eles tinham, entregaram para os apóstolos dizendo assim, está aqui tudo que nós temos. Qual foi o erro deles? Entregar metade como se fosse tudo. Mentindo, roubando, passando a perna. É por isso que Deus chama o povo de ladrão. Porque Deus exigia deles o mínimo 10%. E o povo estava dando sempre menos. Por quê? Porque quando eles iam dar para Deus, provavelmente eles sentiam assim, cara, é muito isso. Pensem em 100 reais. O dízimo é 10 reais. Ok? 10 reais, né? Não é algo tão difícil da gente dar para a igreja. Pensem em 1 milhão de reais. Quanto que é o dízimo de 1 milhão de reais? 100 mil. Faz um cheque de 100 mil, dá para a igreja. Pensou nas dimensões? O povo estava mentindo para Deus. E por trás dessa mentira, estava o coração do povo que não estava alinhado corretamente com Deus. O povo mostrava na prática que a adoração deles era o quê? Só faz de conta. Outro propósito de Deus em enfatizar a questão do dízimo é o seguinte. As pessoas têm a seguinte ideia. Olha só, isso daqui eu ouvi desde quando era criança. Você entrega 10% a Deus porque 10% pertence a Deus. Quantos já ouviram essa história? Você dá 10% porque 10% pertence a Deus. Quer dizer que os outros 90% que você deixa com você não pertencem a Deus? Que Deus é só dono dos 10% que você tem que oferecer? Colocando um pouquinho mais a ideia de maneira mais profunda, enxerga para todas as coisas que você tem. Você acha mesmo que você é o dono final de tudo aquilo que você acha que você tem? Imagina o dinheiro que está dentro da sua carteira, o dinheiro que está no seu banco, as roupas que você possui agora,
tudo que você acha que você tem, você acha mesmo que você é o dono final de tudo isso? Você acha mesmo? Se nós fôssemos donos, com certeza ao morrer a gente levaria. Mas por que a gente não leva nada depois da morte? Porque nada disso nos pertence de verdade. Quem é o dono final de todas as coisas? Deus. Deus. O ato de dizimar é a declaração em forma de ato de que tudo aquilo que eu tenho, na verdade, não me pertence, mas pertence a Deus. E o que eu estou fazendo com aquilo que Deus me deu? Cuidando bem, administrando. Daí tem uma palavra que é o stewardship, mordomia. Você está cuidando das posses que Deus confiou às suas mãos, para que essas posses possam ser posses que glorifiquem a Deus. Qual que é o grande problema da nossa sociedade? A nossa sociedade prega em todos os momentos, em todos os lugares, que nós temos que ganhar muito dinheiro, né? Quem não é rico não é aceito. E para que ganhar dinheiro? Para você gastar com o que você quiser. Nos seus prazeres, no seu conforto. E não que eu seja comunista ou marxista, mas tem alguma coisa que eles acertam na visão, é que quanto mais a riqueza está concentrada na mão de poucos, a miséria aumenta. Claro, são poucos que têm controle de quase tudo, e os muitos que não têm controle de quase nada vivem à mercê daquelas pessoas que são ricas, poderosas, etc. E a preocupação de Deus em todo o Antigo Testamento foi e é, até hoje, com que as pessoas ricas possam dar mais em favor daquelas pessoas que não têm muitos recursos. Que as riquezas, que as posses sejam distribuídas de uma maneira cada vez mais igual para todos, e não ficar concentrado na mão de poucas pessoas. Vocês estão roubando nos dízimos e ofertas. Aquilo que você dá, você está dando de mentirinha para Deus. O dízimo é um ato de adoração. Você declara que Deus é dono de tudo que você tem. O dízimo é um ato de obediência, porque você está obedecendo ao mínimo que Deus pede para você em termos de contribuição, que é 10%. As pessoas acham assim, uau, dízimo é a coisa mais importante. Né? Dízimo, a gente tem que fazer. Dízimo é o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. É o mínimo, 10% é o mínimo. A gente vai chegar isso aos poucos, e dízimo tem a ver com a graça de Deus, que quer se expandir em termos sociais também, para ajudar os mais necessitados, etc. E Deus fala assim, traga todo o dízimo toda a minha casa, e façam prova de mim, ponham-me à prova. É uma das únicas vezes que Deus abre a possibilidade da gente provar Deus. Ponham-me à prova, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem colheitas, e as videiras dos campos não perderão seu fruto, e todas as nações chamarão vocês de felizes. Agora, uma coisa que a gente tem que entender muito claro é o seguinte: as bênçãos de Deus não estão condicionadas ao nosso ato do dízimo. As pessoas pensam assim, olha, e eu ouvi isso muito na minha vida, bênção material vem quando você é um bom dizimista. Né? Você quer ter bênçãos materiais, então você tem que dizimar. Aí falam da história daquele magnata, né? O dono de uma famosa marca de pasta de dente. Nossa, ele é incrédulo e mesmo assim ele dá dízimo e Deus dá riqueza para ele. Então você tem que dar dízimo. Eu acho uma história muito patética para arrancar dinheiro de pessoas ingênuas que vêm na igreja. Como assim?
Como assim? Um incrédulo dá dízimo e Deus abençoa. Quer dizer que o incrédulo está fazendo o quê? Na verdade está comprando bênçãos de Deus. E muitas vezes a gente dizima implicitamente com essa ideia. Eu vou dar para Deus fazer o quê? Me retribuir. Olha uma ideia de barganha muito sutil. Eu dou 10% para que os meus 90% sejam abençoados. E se Deus não abençoar da maneira que você quiser? As pessoas acham que o dízimo é condição essencial para a gente ser bem-sucedido. E, falando sério, eu não vejo isso em nenhum lugar da Bíblia, escrito dessa maneira. Por que o dízimo traz bênção? Por que o dízimo traz bênção e a falta de dízimo traz maldição? É óbvio. É óbvio isso. Quando você retém, se você está retendo para você, tem outro que está perdendo. É como um prato de comida. Você vai no restaurante, come, repete 5 vezes. Repete 5 vezes. A cada um prato que você come a mais, é um prato a menos na mesa do pobre, sabia? Pensa bem. Pensa bem. A cada mais coisa que você tem, de maneira que não precisa, cada coisa supérflua que você acumula, você está privando uma pessoa de ter aquilo. O padrão de Deus não é que a gente viva tendo tudo. O padrão de Deus é que a gente viva tendo o necessário. E aquilo que não é necessário, nós damos para que outras pessoas que não têm o necessário possam ter. Ah, Deus, eu vou orar para eu ser rico. Oração muito justa. Pode orar, não é pecado ser assim. O problema é o que você vai fazer com tanto dinheiro. O que você vai fazer com tanto dinheiro? Você, cristão, tendo a mente de Cristo, você teria a coragem de ter na sua garagem uma coleção de Ferrari, Lamborghini, etc. Enquanto que na rua da frente tem um mendigo passando fome e você, avarento, não ajuda em nada. Está vendo como aquilo que nós somos tem que casar com as nossas atitudes? Lógico que a gente vai ser abençoado quando a gente dividir, porque essa é a lei de Deus. Quanto mais você dá, você recebe. Jesus Cristo ensinou bem-aventur, mais felizes são aqueles que dão do que aqueles que recebem. Provérbios 11:24, olha só. Há quem dê com generosidade e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem em pobreza. O problema de nós retermos riqueza é que quando a gente retém riqueza, Deus deixa de ser Deus e o dinheiro passa a assumir esse lugar. É batata isso. É batata isso. Por que a gente ensina as crianças a dizimar? Para que a criança aprenda a ter desapego. Para que a criança aprenda a oferecer a Deus e ter essa facilidade em oferecer a Deus, em oferecer ao pobre. Agora, um outro perigo é nós acharmos que só o dízimo é suficiente. Ah, eu dou 10%, para mim não é lá grande coisa. Eu dou 10%, então eu estou feliz e o meu saldo está liquidado com Deus. Aí vem o Novo Testamento e nos ensina que o padrão é você dar conforme Deus toca no seu coração, conforme as necessidades.
E vai ter vezes em que a necessidade de você investir em alguma coisa vai superar 10% da sua renda. Talvez você tenha que dar tudo que você tem no bolso. Talvez você tenha que dar aquilo que você consegue dar. O 10% dízimo, para quem é rico, é zona de conforto. Eu dou 10%, morreu o assunto. Mas pensa para o pobre. Um pobre ganha salário mínimo, 10% é muito mais do que a possibilidade dele dar. O Novo Testamento não vai enfatizar a questão muito da alíquota, da porcentagem que a gente tem que entregar a Deus, porque a única vez que Jesus fala de dízimo foi para repreender um fariseu. E Paulo nunca falou de dízimo. Mas o Novo Testamento nos ensina um padrão que deve ser um padrão de generosidade. Meus irmãos, prestem muita atenção nisso. Quem é um adorador verdadeiro é uma pessoa que gosta de oferecer, gosta de ajudar, gosta de contribuir. E eu não estou falando apenas em contribuições em termos de oferta na igreja, mas é mão aberta. Uma pessoa pão dura, né? Cristão pão duro, são duas coisas que não casam muito bem. Porque o cristão aprende a ser liberal em termos de oferecer. Por quê? Porque o cristão é fruto da maior liberalidade de Deus, que é Deus ter dado o seu Filho em nosso favor. Quer liberalidade maior? Quer coisa maior? Não existe. Qual que é a aplicação prática que a gente pode fazer disso? Eu queria ler com vocês 2 Coríntios 9, 6 a 15. Coloque isso como padrão para o giving, para as suas ofertas. 2 Coríntios 9,6 diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Pausa. O valor é importante? O valor é importante. Porque Paulo mesmo fala que quem dá mais, colhe mais. Mas o que precede a quantia é a qualidade daquela pessoa que oferta. O coração, a alegria, não com pesar. Você dá 100 mil reais com pesar no seu coração, aquela oferta para você não vale nada. Não vai te trazer nenhum benefício espiritual. Versículo 8: e Deus é poderoso para que lhe seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, vendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a obra. Como está escrito: distribuiu, deu seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Olha outro padrão importante: se você quer contribuir, contribua com generosidade. Generosidade. Só consegue ser verdadeiramente generoso quem tem a noção de que tudo que nós possuímos, na verdade, não é nosso, mas é de Deus, e a gente é apenas mordomo. Generosidade. Generosidade. Porque quanto mais nós somos generosos, mais Deus vai dar condições para que nós sejamos cada vez mais generosos. A generosidade, ela se multiplica. Versículo 12:
O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Cara, isso daqui é muito lindo, porque o que Paulo está falando, no final das contas, é o seguinte: vocês são cristãos. Vocês são cristãos. E o que Deus espera de alguém que é convertido no coração é que seja generoso para com os outros. É que possa enxergar a dificuldade do outro, em que possa sentir prazer em dividir aquilo que Deus deu para você em prol do outro. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Paulo chama de dom indescritível a capacidade que os cristãos têm de serem generosos. Generosos. Meus irmãos, vocês que são cristãos, não pensem que a adoração de vocês termina na igreja. A adoração se estende segunda a sábado, quando vocês estão longe daqui, quando vocês colocam em prática a graça de Deus derramada no coração de vocês um dia, em termos de generosidade, em termos de amor, em termos de compaixão. Vi um mendigo na rua, oferta na vida dele, compra uma marmita para ele, faz alguma coisa, não passa com indiferença, porque Deus, quando passou por você, não foi indiferente. Deus não foi indiferente com você. Nós que somos cristãos, não somos donos daquilo que nós achamos que somos donos. Eu tenho conta bancária, eu tenho dinheiro no banco, e é engano meu pensar que aquele dinheiro, em última análise, é meu. Não é meu, é de Deus. No dia que Deus falar, abre mão, eu vou ter que abrir mão de tudo isso. No dia que Deus me chama para a glória, eu não vou fazer transferência bancária, eu não vou mandar TED para o céu. Não. Isso quer dizer que a gente tem que vender tudo que a gente tem e dar para Deus? Para alguns, Deus vai dar essa direção. Mas em casos normais, cara, dê aquilo que é possível você dar. Contribua com alegria. Com alegria. Dê até o momento em que pesar realmente no seu coração. Aqui, a partir daqui eu vou mexer, por exemplo, no sustento da minha família. Seja generoso. Seja generoso, arranje maneiras de você ser generoso. Não fale para ninguém, seja você generoso. Um grande estudioso, e eu quero terminar essa reflexão que a gente faz sobre dízimo da seguinte maneira. J. Packer, que é um grande pensador cristão atual, disse o seguinte: o dízimo tem que ser usado como muleta. Como que o dízimo tem que ser usado como muleta? O dízimo tem que ser usado como muleta até o momento que você aprenda a dar mais do que o seu dízimo. O dízimo é um apoio para te ensinar que você deve contribuir. A partir do momento que você aprende a lição de que o mínimo que Deus exige é que você contribua, a partir do momento que o seu coração está livre das amarras do dinheiro e você pode contribuir muito mais do que 10%, com alegria, o dízimo vai estar cumprido. Você não vai mais precisar se ater a essas coisas, porque o seu coração já vai estar preparado. Se necessário for, dar tudo o que você tem, e se necessário for, em última instância, dar a sua vida por amor a Deus.
Eu não sei o quantos de vocês serão ricos, mas nunca se esqueçam que o dinheiro que Deus der para vocês, vocês têm o compromisso moral de reverter para Ele. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus é dono do ouro e da prata. As pessoas necessitadas precisam do seu cuidado. A igreja, para poder evangelizar, precisa de recursos. Seja você uma pessoa que tem o coração livre. Coração livre para dar. Novamente, Jesus nos ensinou: mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Esse mundo sem Deus é um mundo avarento. É um mundo completamente diabólico. Porque é um mundo que nos ensina que nós não podemos dividir as coisas, que a gente tem que enriquecer sem limite. Me fala o que uma pessoa vai fazer com 100 bilhões de dólares. Ele não vai gastar numa vida. Qual é a importância de ser o número 1 da lista de mais ricos da Forbes? Se no dia seguinte Deus vai enviar o anjo da morte e vai pedir a vida dele. E como Jesus ensinou, o que adianta ganhar o mundo inteiro se você perder a sua alma? Ser rico não é o problema. O problema é aonde você investe a sua riqueza. O dinheiro é a raiz de todos os males. Por quê? Porque o dinheiro sempre acaba tomando o lugar de Deus na sua vida. Por isso, quando a gente se depara com esse convite de Deus, traga todo o dízimo, a gente tem que pensar bem no quanto as riquezas têm nos aproximado ou nos afastado de Deus. E a minha oração é que, sendo pobre ou sendo rico, para Deus é a mesma coisa, mas sendo um ou sendo outro, vocês possam ter sempre um coração generoso para dar a quem precisa, para estender a mão aos necessitados e para expressar o amor de Deus e, em última análise, a adoração em termos práticos, para que a nossa adoração não seja apenas um exercício dominical, mas que seja realmente vida em todos nós. Vamos orar.